pessoas, esse é mais um Seleção Geek, eu sou a Raquel e hoje é dia de falar de um filme que não é apenas um clássico pra mim, é um marco, é um divisor de águas, é um daqueles filmes que definem um gênero inteiro. Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida de 1981, dirigido pelo Steven Spielberg, criado por George Lucas, roteiro de Lawrence Kasdan, com ideias estruturais de Philip Kaufman. Mas hoje eu não quero apenas elogiar, eu quero mostrar pra você o porquê esse filme se tornou um padrão ouro da aventura moderna. Porque ele influencia até hoje o cinema, os videogames, as franquias e porque mais de 40 anos depois, ele ainda funciona como se tivesse sido lançado ontem. E no meio disso tudo, eu ainda vou trazer bastidores incríveis, curiosidades absurdas de produção e até um duelo histórico entre os dois maiores críticos de cinema do século XX. Então fica comigo até o final, porque isso aqui é cinema de verdade. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Em 1977, antes do lançamento de Star Wars, George Lucas estava no Havaí. Ele estava nervoso, com medo de que o filme fracassasse. E lá ele encontra o Steven Spielberg. E o Spielberg comenta que sempre teve um sonho de dirigir um filme do James Bond, gente. E George Lucas olha para ele e diz: "Eu tenho algo melhor que 007. Esse projeto se chamava Indiana Smith. Sim, Indiana Smith. Ainda bem que mudou, né? A ideia era resgatar os seriados de aventura dos anos 30 e 40, aquelas histórias pulp, cheia de ação, mistério e perigo exótico, sabe? Mas com escala moderna. Quando o nome virou Indiana Jones, o projeto começou a ganhar forma. E mesmo com Spielberg e George Lucas em alta, vários estúdios recusaram esse filme. Acharam arriscado demais, a Paramount acabou aceitando, né? Com um orçamento bem controlado ali, 20 milhões de dólares. E cláusulas super duras, né? Se o orçamento estourasse, George Lucas pagaria do próprio bolso. Hoje parece bem absurdo imaginar alguém duvidando desse projeto, né? Mas existe uma frase famosa do roteirista William Goldman que explica tudo isso. Ninguém sabe de nada, né? Hollywood não sabe o que vai funcionar e Caçadores da Arca Perdida provou isso. Indiana Jones não é um super-herói. Ele apanha, ele erra, ele sangra, corre desesperado, tem medo de cobras. Ele é professor universitário e aventureiro super imprudente, né? Ele é super inteligente, mas é ao mesmo tempo muito impulsivo. Ele é confiante, mas é vulnerável, e isso muda o jogo. Os heróis pulp antigos ali, como Flash Gordon e Buck Rogers, eram quase invencíveis. O Indiana Jones não. Ele improvisa, ele sobrevive, ele sofre, e é justamente isso que o torna humano. Harrison Ford encontra o equilíbrio exato entre carisma, ironia e cansaço físico. É a melhor criação da carreira dele, na minha opinião. Mais até do que Han Solo. E olha que eu adoro Han Solo. Porque aqui ele não é apenas um arquétipo. Ele é um homem dentro do arquétipo. E isso dá profundidade à aventura, né? Agora entra uma parte mais fascinante pra mim. Quando o filme foi lançado, nem todo mundo achou que ele era uma obra-prima. Pauline Kael, uma das maiores críticas da história, achava que o filme era divertido, mas vazio demais. Para ela, era apenas uma versão cara dos antigos serials ali. Entretenimento eficiente, mas sem algo além disso. Roger Ebert discordava. Ele via camadas, especialmente no subtexto antinazista. E aqui está o ponto interessantíssimo. Caçadores da Arca Perdida não é apenas aventura. Ele é ideologicamente claro. Os nazistas não são os vilões caricatos, eles representam o mal histórico real. E Spielberg faz algo genial, na minha opinião. Ele destrói simbolicamente a iconografia nazista ao longo do filme. A suástica queima, a águia nazista é consumida, a estrela da Mercedes é arrancada. E no final, o próprio poder que eles buscavam os destrói.
Não é só espetáculo, é humilhação simbólica do regime. Spielberg usa leveza para entregar uma marretada histórica ali. Isso não é vazio, sabe? Isso é sofisticação narrativa disfarçada de diversão. A abertura, pra mim, é uma aula. Silhueta, som antes da imagem, construção de tensão e só depois o rosto. Spielberg coreografa a ação com muita clareza. Você sempre sabe onde cada personagem está. Você entende a geografia da cena. Nada é caótico, você não fica perdido. A perseguição do caminhão é uma obra-prima de montagem e ritmo ali. E tudo feito com efeitos práticos. Sem CGI, miniaturas, explosões reais, peso físico, textura real. Isso cria imersão. E imersão é o segredo dessa aventura, gente. Sobre a trilha sonora, né, a Raiders March não é apenas um tema musical, é mitologia sonora. Quando ela toca, Indiana Jones deixa de ser homem e ele vira símbolo. Poucos personagens têm trilha tão inseparável de sua identidade, né? Spielberg encapsulou o filme de aventura. Ford incorporou o herói, né? E o John Williams compôs a música de ação definitiva pra mim. E agora a gente vai para algumas curiosidades que deixam esse filme ainda mais fascinante. O logo da Paramount se transforma numa montanha real, sem efeitos digitais, né? Eles procuraram uma montanha parecida com isso e virou tradição na franquia, né? A pedra rolante ali foi inspirada nos quadrinhos do Tio Patinhas e o som da pedra, gente, é o som de um carro passando por pedregulhos. O cinema é puro truque ali, né? A famosa cena do espadachim, o Harrison Ford estava doente, mas a luta também não estava funcionando bem. Então decidiram simplificar e virou uma das cenas mais icônicas da história do cinema. Foram usados cerca de 7.000 cobras no set, com ambulância e antídoto disponíveis ali o tempo todo, né? E o reflexo do vidro na cena ficou no corte final. E ninguém se importa com isso, gente, porque a tensão funciona tão bem. Na perseguição do caminhão, cavaram uma trincheira real para permitir a passagem por baixo do veículo. Se o motorista errasse, gente, era acidente sério ali. E Harrison Ford ainda se machucou de verdade numa das cenas, viu? Colocou gelo, continuou filmando. A cena final da Arca foi um milagre técnico ali. Modelos miniatura, tanques de água, animação manual, cabeças derretendo feito com moldes e lâmpadas internas, sabe? E camadas de fogo adicionadas na edição para evitar a classificação restritiva ali. Isso é cinema artesanal ali. Indiana era o nome do cachorro do George Lucas, o mesmo cachorro que inspirou Chewbacca. O nome original era Indiana Smith mesmo. Spielberg achou ruim, achou feio e virou Indiana Jones. Obrigado, Steven Spielberg, né? Porque ficou muito melhor, né? Tom Selleck quase ficou com o papel, gente, mas tinha contrato com Magnum P.I. E Lucas não queria Harrison Ford. Spielberg deu uma insistida e o resto é história, né? Ainda bem que insistiu. E por que esse filme seria um padrão ouro de aventura, né? Porque equilibra humor, tensão, história, carisma, ritmo, mito, entretenimento e respeito ao público. Ele diverte sem emburrecer. Ele homenageia o passado sem ser preguiçoso. Ele cria espetáculo sem perder humanidade. E talvez por isso ninguém fala mal desse filme, gente. E não porque ele é perfeito, mas porque funciona. Funciona ontem, funciona hoje e provavelmente vai funcionar daqui 50 anos, gente. Filmaço. Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida não é apenas um filme. É uma aula de cinema, né? É a prova de que o blockbuster pode ter identidade sim, que a aventura pode ser inteligente, que entretenimento pode ser sofisticado e que carisma não se fabrica, se constrói. A minha nota, assim, para esse filme com certeza é 10 de 10. Eu me diverti do começo ao fim assistindo esse filme, todas as vezes que eu assisto, porque
Isso aqui não é só nostalgia, é excelência, né? É excelência mesmo. E você, o que você achou de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida? Você também acha que é padrão ouro da aventura ou não acha tudo isso? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião e aproveita, deixa o like, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos que amam cinema, que amam Indiana Jones e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo que eu publico aí semanalmente, viu? Esse foi mais um Seleção Geek fazendo uma review aí de um clássico do cinema. Muito obrigada por ficar comigo até o final. Eu sou a Raquel e te vejo no próximo vídeo. Tchau!